se quiseres complementar a fala do Gilval, nos falar um pouquinho sobre complexidade, fique à vontade, a hora é agora. Isso é muito complexo, é melhor a gente falar de outra coisa. É é muito interessante como uma figura, né, gente, eu detesto aquilo. Quer que eu desenhe? Sim, quero. Para de falar de forma pejorativa, desenho é tão bom para eu entender. E tem um desenho que eu uso nas minhas aulas e está nos vídeos, que foi o José Carlos Bruno que passou para mim, que é um grupo de pessoas discutindo dentro de uma sala de A para B o funcionamento de alguma coisa. E aí um terceiro chega e fala: Ô meu irmão, bem carioca, né? Ô meu irmão, deixa eu abrir a porta aqui. E vê e vislumbra a real complexidade. Se a gente parar por um segundo e perguntar para o Gilval, Gilval, quando você estava lá vendo Mad Max na sessão da tarde, o que que você tinha no seu bolso? No máximo ele vai dizer um botão de galalite, bola de gude, peão, estilingue. Hoje, a gente tem no bolso dos nossos filhos um dispositivo eletrônico que tem cerca de 30 Apollo 13 em termos de processamento e evolução tecnológica. Imagine no seu bolso, no bolso do seu filho, 30 Apollo 13, que é um celular. E aí, pegando aqui um livro muito legal, que é o Cognitive Systems Engineering, do nosso Papa Ian Rasmussen, e aí você vai aqui na página 193, 192 e 193, ele mostra, né, com esse gráfico aqui, como acontece a evolução da complexidade nos sistemas de trabalho. Lá no começo, na nossa querida Revolução Industrial, era muito claro a gente ver a linearidade e a sucessão de eventos construindo um produto. Você entra o couro e sai o sapato. Você entra a peça mecânica e sai o tear. Você entra a matéria-prima e sai o produto. Hoje, devido à nossa própria evolução tecnológica como sociedade, nós incrementando tantos elementos nessa linha de produção que surgem acontecimentos emergentes que trazem uma incerteza que você não pode dizer que é mais simples ou linear. É complexo. E olha que coisa mais interessante, aí eu chamo outro livro, que é o Safe Complex Industrial Environments, do Eric Honaigo, e aí você vai lá um pouquinho mais lá no final, na página 211. Indeed, behold this complexity, there is only one element that can understand and have the whole variability to deal with that. Dois pontos. The human element. Então, e a capinha até lembra os 5 princípios vermelhinha, né? Então, pode dizer que até um priminho de segundo grau. Então, percebam que diante de toda essa complexidade, é ainda o elemento humano o único capaz de perceber essas situações, essas propriedades emergentes e dar solução. Por isso que não faz sentido a gente ficar numa busca incessante ao erro. Por que que ele tirou a proteção da máquina? Calma! Há uma razão por detrás disso. Aliás, desvio, né? Lá na empresa onde eu trabalho, o pessoal fala, vamos caçar desvios, vamos buscar desvios, né? Galera, o desvio é uma coisa ruim? Imagine-se, nesse exato momento, você num carro, saindo aqui do Rio de Janeiro, da minha casa do Maitá, indo para Macaé. Um determinado momento, você está numa pista, né? Pista dupla, tal, tudo certinho, tal, só que na frente uma Kombi, levando um monte de bagulho, cai uma cama e vem na sua direção. Você desvia, anda na contramão, salva sua esposa e seus filhos dentro do carro e depois volta. O desvio é algo ruim? Não, porque o mais importante, na verdade, é o contexto. E o contexto atual é um contexto complexo. Por isso que as organizações têm que perceber que tanto, vamos dizer assim, a falha quanto a segurança são propriedades emergentes dessa complexidade e vão variar de acordo com os elementos que você tem. Pegando outra obra, que é do Andrew Hopkins, Organizing for Safety, logo no início aqui, bem nas primeiras páginas, você vai aqui na página 15 e ele fala do Technical Engineering Authority na NASA e a compreensão de que esses caras tinham de que, galera, nós trabalhamos
é no sharp end da tecnologia e da evolução. Se nós não tivermos alguma coisa no sistema de gestão que possa absorver e aprender tanto a falha quanto o acerto, aprender com o trabalho normal e com o trabalho quando falha, a gente não vai conseguir evoluir. E finalizando essa fala, falando em evolução, o mais recente obra do professor Andrew Hopkins, Sacrifice Safety, que ele mostra como as decisões hierárquicas podem reverberar por todo o sistema e causar situações emergentes que não são previstas no sistema, mas por causa da complexidade dele vão surgir, elas fazem o inverso do desejo dessas decisões corporativas, que a gente não consegue ver, por exemplo, com um sistema linear, mas a gente consegue com o FRAN, que é uma metodologia capaz de ver isso. E aí, para terminar minha fala, eu queria ler aqui uma última frase. The lesson emerging from the XXX accident and from other major accidents is that CEO need to structure their organization so that there is a dedicated line of accountability for manage this risk, reporting directly to the CEO and with independent access to the board. Such line must comprehend the complexity of each workplace and context. Página 65. Galera, nesse exato momento, nós temos mais de 10 pessoas conectadas num sistema sociotécnico complexo e fazendo as coisas acontecer. Não faz sentido nenhum a gente, quando ocorre uma falha aqui, lá ou acolá, sair culpando as pessoas. Porque é no momento que os dois motores do avião falharem, é no momento que a explosão acontecer no espaço, é no momento do seu cotidiano que tira a proteção da ferramenta, que as pessoas vão emergir com uma solução para esses problemas. Porque, afinal, as pessoas não são problema, as pessoas são a solução. Além de cumprimentar o mestre Josué, também complementar com uma outra coisa que é interessante, que é a questão dos fatores organizacionais, né? Fala muito de fator humano. Vamos dizer, nesse exemplo aí, brincando um pouquinho com esse exemplo que o mestre Josué colocou, que a Kombi caiu, o sofá, etc. Eu desviei, entrei na contramão, salvei minha família, estou super feliz com a minha habilidade, etc. Porém, eu passei perto de uma esquina onde tinha um guarda esperando e me viu andando na contramão. Ele vai me multar. Porque ele não viu o que aconteceu lá atrás. Ele está vendo aquele fato. Isso é a nossa organização. Às vezes, todo mundo está certo, mas ao mesmo tempo fazendo coisa que não deveria, ou não entendendo o contexto. Então, quando você afasta, você precisa de um terceiro elemento que analisa o comportamento do guarda, analisa o comportamento do Josué e fala, é justo, é uma cultura justa de não ter a multa nesse momento. Porque ele, além de preservar a vida, preservou a condição da estrada, etc, etc. E o guarda simplesmente pegou uma foto, esse é o perigo do Behavior-Based Safety, porque você pega um slide de um filme, e não o filme todo, e toma a decisão em cima do slide, e não do contexto como um todo. Então, desculpa, Josué, eu tinha que complementar isso. Não há o que desculpar, tá perfeito, né? E outro dia, na empresa que eu trabalho, também alguém chegou e falou, temos que acabar com o sistema de consequência. Eu falei, não, de jeito nenhum. Não, mas Josué, mas aí... E aí essa situação que o Adilson falou, não. A gente tem que manter ele, só que ele vai ser muito pouco usado se nós usarmos de forma adequada. Porque vai haver um malucão que encheu a cara de cachaça e vai querer andar na contramão. Perfeito, atue o sistema de consequência nele. Só que ele é exceção, não é a regra. Essa que é a diferença.